Eu quero que esse vídeo sirva como um aviso pra você de algo que aconteceu não só comigo, mas com muita gente, principalmente do Free Fire. Por que eu digo do Free Fire? Porque foi lá onde eu comecei, foi lá onde eu conheci muita gente e eu vi que o mesmo se repetiu com várias e várias pessoas, tá? Não só pro players, mas também isso inclui a influenciadores. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, falando também sobre influenciadores, porque se você não tem a mentalidade, não adianta você começar a estourar, não adianta você começar a ganhar dinheiro se você não tiver mentalidade, a chance de você quebrar é muito grande, entendeu? Você pode, às vezes, ficar estourado por 4 anos, mas se nesses 4 anos você não aprender nada, você não começar a investir, você não começar a pensar no longo prazo, você começar a se concentrar na sua carreira, cara, pode ser perigoso e você pode voltar lá pra estaca zero de novo, e é disso que a gente vai falar. E por isso, eu até anotei alguns pontos aqui, o principal é sobre carreira, tá? Você tem que ter um foco na sua carreira. Você tem que entender que não é porque uma coisa começou a dar certo, você já venceu na vida. Um exemplo, isso aconteceu comigo. Quando nós começamos, eu sempre faço essa comparação que a minha melhor fase de pro play, eu não tava na Loud, eu tava na B4. A época que eu mais joguei, que eu mais me destaquei, a época que todo mundo me achava mais diferenciado, não foi na Loud, e sim na B4. Eu não era conhecido igual eu fui na Loud, porém, a galera que jogava competitivo me respeitava muito. Isso acontecia por causa do nível de jogabilidade que eu tinha naquela época. O que acontece é que nessa época, eu não tinha nada pra fazer mais legal do que jogar Free Fire. Minha vida era casa, igreja, escola. Eu fui criado num lar que meu pai é um pastor super conservador. Minha vida era essa, casa, igreja, escola. Então, eu não podia, muitas das vezes, dormir na casa de amigo meu, ou sair com os meus amigos de noite e voltar tarde, isso não acontecia. Acaba que o Free Fire foi um negócio muito louco pra mim. Eu era apaixonado em fazer aquilo o dia inteiro, e meu maior objetivo era ser melhor do que meus amigos, né? E acabou que eu fiquei muito bom e continuei querendo ser melhor, e eu só focava nisso. Acontece que quando eu vim pra São Paulo, não só eu, outros pro players, outros influenciadores, tinha muito aquela impressão que a vida já tava ganha. Ou seja, cara, a gente pode relaxar, curtir a vida, vamos viver, vamos vadiar, vamos zoar. É isso, cara, já vencemos. É isso. E não fui só eu que tive esse tipo de mentalidade. Por que eu tô te falando isso? Acontece que com o tempo eu comecei a relaxar um pouco mais, entendeu? Então, por mais que as coisas estejam dando certo na sua vida, não é o momento que você tem que relaxar. E isso aconteceu particularmente comigo e com outras pessoas do mesmo meio que eu cresci. Aconteceu com muita gente isso. Eu vi muito pro player, eu vi muito influenciador começar a ganhar dinheiro com Free Fire, começar a mudar de vida. Muitos até mudaram de vida, mas muitos voltaram pra estaca zero ou pelo menos desceram um pouco de vida. Ou seja, o que aconteceu? A maior parte não soube se manter. Isso aconteceu com muita gente e isso tem um motivo. Porque muitas dessas pessoas às vezes não estavam pensando lá na frente, não estavam pensando na carreira. Eu mesmo, eu não estava pensando. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com Free Fire, sabe o que aconteceu? Eu comecei a jogar menos o Free Fire. Sabe por que eu comecei a jogar menos o Free Fire? Porque tinha outras coisas pra eu fazer. Tinha mulherzinha me mandando mensagem, tinha mulherzinha me chamando pra rolê, tinha amigo meu me chamando pra rolê, entendeu? Então eu comecei a focar o quê? Mulher, rolê e bagunça. Ou seja, o meu foco era pra estar onde? Carreira. Literalmente na carreira. E o que aconteceu comigo? Eu foquei em outra coisa. Entende? Por quê? Você relaxa e você entende que a vida tá ganha. E isso não pode acontecer. Isso é um erro. Você não pode relaxar. Imagina que você tá construindo um projeto, seu projeto começou a dar certo. Cara, você não pode relaxar. Você tem que dar mais gás pra ele estourar mais. E aí quando ele tiver estourado, você já vai injetar em alguma outra coisa que você saiba mexer. Você não pode ficar garantido com uma única coisa. Isso aconteceu também com muita gente. Porque teve muita gente que literalmente só aprendeu a jogar Free Fire. Entende? Muita gente literalmente só aprendeu a jogar Free Fire. E aí o que acontece com o cara? Se o jogo cai ou se o jogo some, alguma coisa do tipo, imagina que do nada, pum, o jogo dá um problema, não tem mais jogo. O cara não tem mais emprego, o cara não tem mais o que fazer, o cara não tem mais trabalho, entendeu? Por quê? Porque literalmente ele só aprendeu a jogar Free Fire. Então é sempre bom você pensar na sua carreira como um todo, você pensar lá na frente. Eu comecei a vender produto, eu ainda tava na Loud. Isso aí tem mais de 3 anos que eu comecei a vender produto, comecei a entrar nesse meio. Então, ou seja, eu fui me preparando para outros meios. Claro, tarde. Eu acordei tarde pra vida. Muita gente até me acha novo, porque eu tenho 23 anos, mas eu fiquei 4, 5 anos, tipo assim, nessa mentalidade. Mulher, rolê, bagunça. Trabalho, eu caí no trabalho, eu diminuí na minha questão de produtividade, de começar a criar mais conteúdo, de querer crescer como influenciador, de focar na minha carreira, que é lá que tinha que estar meu foco, e eu me distraí com essas coisas. E sim, eu demorei muito pra sair, porque amigo meu que me conhece, pessoal que me conhece de verdade, sabe o quanto eu era dependente disso. Tinha dia que eu ia pra 3 rolê. Não é brincadeira. Todo mundo que me conhece, que me tromba hoje em dia, fala o seguinte: cara, você mudou muito, você virou outra pessoa. Não é possível. Aí até as pessoas acham que foi porque eu comecei a namorar. Claro que isso ajuda, porém, se eu não quisesse mudar por si próprio, se eu não olhasse aquilo como perda de tempo, ou seja, eu olhava como perda de tempo, tava perdendo dinheiro, gastando minha energia, ou seja, eu tava investindo tudo meu, toda a minha energia, todo o meu tempo em algo que eu não ia chegar a lugar nenhum. Então, se eu não enxergar isso, não adianta. O pessoal pode falar, igual sempre me falaram, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, entendeu? O próximo ponto é disciplina. Você precisa ter disciplina. Você precisa entender que as coisas não caem do céu, as coisas precisam ser feitas, você precisa agir, você precisa entrar em ação. Então, você tem que ter uma disciplina, você tem que planejar o seu dia. Eu costumo sempre planejar meu dia um dia anterior. Eu tenho várias folhas de papel, eu vou escrevendo nela o que eu preciso fazer, então eu já tenho noção, quando eu começo meu próximo dia, que eu preciso
preciso fazer. E o mais louco é que todo dia tem coisa. E se não tiver, eu arrumo. Por quê? Porque eu quero crescer. Então, se eu quero crescer, eu tenho que pegar esse meu tempo que eu tenho e colocar energia no meu projeto. Então, tenha disciplina. Por exemplo, eu comecei a gravar vídeos para esse canal. Eu tô postando vídeo todo dia. E acredite se quiser, eu não tenho tempo nenhum. Eu faço muita coisa. Eu fico com essa blusa o tempo todo porque eu gravo vídeo para Reload, porque eu direto tenho que fazer alguma foto, alguma coisa. E eu tenho também as outras operações que eu não apareço. Entende? Eu tenho vários compromissos, várias coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E que, cara, se eu não tiver disciplina, eu não consigo cumprir. Igual, eu comecei esse canal, eu falei que ia postar vídeo todo dia. Então eu tenho que cumprir com isso e eu tenho que me esforçar com isso. Então você precisa ter disciplina na sua vida se você quiser chegar em algum lugar. Outra coisa, muito importante, mentalidade. Se você tem uma mentalidade fraca, cara, qualquer coisa te impede, qualquer coisa te para. Porque mentalidade é um negócio que com o tempo você vai adquirindo. Eu já me ferrei tantas vezes na vida, mas tantas vezes, que eu usei tudo isso pra me dar mais mentalidade e pra me dar mais força pra eu, cara, aguentar as situações e lidar da melhor situação possível. Por isso que eu gosto até muito do estoicismo. Eu pratico muito isso. Então, você tem que ter uma mentalidade forte. Por quê? Se eu fosse te contar o tanto de ideia que eu já tive, inclusive ideia, como exemplo, eu investi há mais de 3 anos atrás no nicho de emagrecimento, né? Eu tenho um e-commerce de emagrecimento. Quando eu contava essa ideia para as pessoas, todo mundo dava risada, tipo assim, caramba, por que esse cara que é do game quer entrar no emagrecimento? O que tem a ver? E realmente, não tem nada a ver, eu nunca apareci. Porém, eu entendo de venda, porém, eu entendo de storytelling, e eu também entendo muito bem de criar um produto que é realmente eficaz e também ter uma ótima experiência com o cliente, que é isso que eu mais me preocupo, que é o quê? Entrega rápida, produto premium, produto de qualidade e, mais importante, produto que cumpre o que promete, ou seja, produto eficaz. Eu já sabia disso, eu já entendia sobre isso. Eu só precisava do quê? De um produto que realmente fosse bom, simples assim. Eu sempre falo, para você começar um negócio, a primeira parte é ou seu serviço ser muito bom e diferenciado, ou seu produto ser muito bom e diferenciado. Então, o que acontecia? Eu sabia que meu produto era bom, porém, quando eu contava essa ideia para as pessoas riam, as pessoas davam risada, entendeu? Pô, achava que não ia dar certo, nada a ver, e deu certo. E aí? Só nesse emagrecedor, a gente já faturou mais de 25 milhões, tá? Lembrando, faturamento não é lucro, tá? Não entenda, eu faturei isso aqui, botei isso no bolso. Não, tem muito custo, ainda mais a gente trabalhando com um produto que é bom, um produto que é eficaz. Porém, cara, deu certo. Então, é isso que eu quero te dizer. Se você não tiver uma mentalidade firme, que é o quê? Você tem seu foco, aquele é seu objetivo. Você sabe como chega lá. Você já estudou isso, você já entendeu e você acredita firmemente que isso vai dar certo. Se você chega e fala isso pra alguém e essa pessoa for te desanimar, às vezes é melhor tu nem falar. Porque se você é do tipo que se move com qualquer coisa faz tu parar e largar sua ideia, você não pode contar essa sua ideia pra uma pessoa que vai te desmotivar e isso vai ficar aqui na sua cabeça. Porque querendo ou não, todo mundo tem essa vozinha que incomoda, essa vozinha do caralho, que enche o saco. Até comigo acontece, eu já falei sobre isso nesse canal. Quando eu vou dormir, eu tenho tudo certinho, tudo que eu tenho que fazer e tudo que eu sei que vai dar certo. Aí eu vou dormir, fecho o olho e vem aquela vozinha. Vai dar tudo errado, você vai voltar pra Campo Grande, seu merda. Caraca, é complicado. É o nosso próprio cérebro. Nosso próprio cérebro pode ser um grande inimigo. E se você não tiver mentalidade no lugar e não souber controlar esses pensamentos negativos ou deixar que qualquer coisa te desmotive, qualquer coisa, tipo uma pessoa falar alguma coisa, ou qualquer coisa que você vê vai te desmotivar, não vai dar certo. Você precisa ter sua mentalidade no lugar, porque nada pode fazer você desistir de você chegar onde você quer chegar. Nada, nada. Se você tem um objetivo, você tem que correr atrás, e correr atrás é não desistir até você chegar lá, entendeu? Outra coisa muito importante que fez muitos influenciadores, muitos pro players também, principalmente que vieram do Free Fire, cair. Isso fez muito pro player cair, e isso aconteceu comigo, inclusive. Sabe o quê? Ego. Isso, ego. Como eu falei pra vocês no começo, cara, é um negócio muito louco. Só de você achar que sua vida tá ganha, se você for ver, isso é ego. É o quê? Cara, se eu acho que minha vida tá ganha, eu acho que todo mundo sempre vai querer me assistir, todo mundo sempre vai querer ver meus vídeos, todas as marcas sempre vão querer me contratar. Só que, cara, se você achar assim, se você for ver um pouco mais a longo prazo, tem que fazer um sentido pra isso. E se você simplesmente só acha isso porque você começou a subir uns numerozinhos, isso é ego. Quer outro motivo? Eu vou contar uma experiência própria aqui. Quando eu comecei a ficar famoso, quando eu comecei a ganhar dinheiro, o que acontecia? Eu fui um moleque que na infância inteira, na minha infância e na minha adolescência, eu era desprezado na escola, entende? Nenhuma menina queria ficar comigo, meus amigos me zoavam, então isso mexia muito com a minha cabeça, isso me incomodava muito, eu confesso. E o que acontece? Eu sempre queria ser aquele cara que saía com umas meninas, que era desenrolado, isso aquilo, só que eu era tímido, não era assim, entende? E aí, mano, eu queria. Aí veio o quê? Comecei a ficar conhecido, comecei a ganhar dinheiro. Cara, olha só que louco, um bloqueio na minha infância. Olha isso foi um bloqueio da minha infância. Algo que aconteceu na minha infância e na minha adolescência. Algo que aconteceu na minha infância e na minha adolescência. Olha isso. Fez quando eu comecei a ganhar dinheiro e ficar conhecido. Ao invés de eu focar na minha carreira, ao invés de eu focar no que realmente importava, sabe o que eu foquei? No que estava lá atrás, lá no meu bloqueio da minha infância, que as pessoas me desprezavam. Então eu queria o quê? Sair com várias mulheres, queria ir pro rolê, chamar atenção. Sabe por quê? Por ego.
se você for ver, literalmente, o que eu queria? Eu tava pensando nisso esses dias. O que eu queria nessa época, saindo todos os dias, pra 3 rolês por dia, querendo sair com um monte de mulher o tempo todo? Eu saía com várias meninas. Eu conversava com o menino o dia inteiro. Mas o que eu queria, no final das contas? Quando eu fui viajar no meu passado, eu entendi. Cara, eu só tinha um bloqueio que eu não tava conseguindo largar esse bloqueio. Esse bloqueio, ele era tão forte na minha vida que ele foi me pegar sendo jovem, sendo adulto, entende? Ou seja, eu deixava meu trabalho de lado e eu focava em sair com todas as mulheres que eu conseguia por causa de um bloqueio na infância, velho. Tá me entendendo quanto que isso atrasou minha vida? É muito louco isso. E se você for ver isso, sabe qual é o nome disso? Ego. Por isso que eu falei, cara, o ego destrói o homem. Um dos homens mais sábios que já pisou aqui no mundo, que foi Salomão, né? Ele mesmo fala no final da vida dele. Foi um cara que foi muito rico, muito milionário, um dos homens mais ricos que já teve no mundo, que tinha várias mulheres, tinha tudo que você podia imaginar, tudo que alguém poderia ter. A conclusão dele no final da vida dele foi que tudo era vaidade. Ou seja, ego. Muito louco isso. E isso realmente, se você não entende sobre isso, e se você deixar o ego tomar sua cabeça, por quê? Por que tomou a minha? Porque eu era humilhado na infância, eu era desprezado. Então eu queria o quê? Me provar o contrário. Olha que louco. Isso, querendo ou não, cara, custou até bastante a minha carreira. Graças a Deus eu me achei em outra coisa, graças a Deus eu comecei a trabalhar, a ter um propósito, a correr atrás do meu futuro e minha vida começou a andar de novo. Mas cara, se você for ver, por causa de ego, então tome muito cuidado com o que você deixa subir pra tua cabeça, meu parceiro. E por último, eu já falei, mas vou falar de novo pra frisar, futuro. Imagine sempre você lá no futuro. Aonde você quer chegar? Você tem que planejar o futuro. Sabe por quê? Olha só, eu tenho 23 anos. Ou seja, eu vou viver muito ainda. Então, se eu vou viver muito, por que eu vou focar apenas aqui no agora? Se a maior parte da minha vida tá lá na frente, tá lá no futuro. Então faz sentido olhar pra lá também, não acha? Bom, eu de 3, 4 anos atrás não via sentido. Eu de 3, 4 anos atrás não via sentido nenhum em olhar pro futuro. Eu só queria olhar pra agora. Agora, eu quero viver, vamos curtir, era isso. Mas, cara, depois de algum tempo, eu posso te falar com toda certeza, não vale a pena. No final das contas, eu só ia ter várias fotos no meu celular com pessoas que eu nem conheço e que, por algum motivo, ficavam babando meu ovo na época. Não vale a pena, tá bom? Então, esse é o vídeo. Foca no seu futuro, foca na sua vida, tenha um propósito e não deixe que as pessoas te desmotivem de nenhuma forma. Coloca a sua mentalidade, ó. Eu tenho um foco, tu sabe como chega. Então corre atrás, valeu? Lembra que aqui tem vídeo todo dia, não esquece de se inscrever no canal, compartilha aí com seus amigos e ativa também o sininho de notificação, porque quando sair vídeo, você vai ver. Fechou? Tamo junto, deixa o like, fui!